Esse episódio faz parte de uma série. Para aproveitar melhor a história, recomendo que você ouça o episódio anterior. Esse podcast é apresentado por b9.com.br. Lima Barreto foi encarcerado em um hospício no auge da sua carreira literária. Mas esse contratempo não tirou dele o desejo de escrever. Quando lhe perguntaram quem era, logo assim que ele entrou, ele disse que era um escritor. Mesmo em situação degradante, a coisa mais importante que considerava dizer sobre si era de que era um escritor. Esse era o seu ofício, escrever. E depois de passar um pouco mais de 30 dias internado no manicômio, logo que saiu, Lima Barreto escreveu um pequeno conto satírico para a revista Careta. Nesse conto, Lima apresenta um personagem chamado Epimênides, um antigo amigo que ele não via há tempos. No encontro, perguntou ao amigo por onde ele andava, e o homem prontamente respondeu: no hospício. Epimênides tinha sido preso pela polícia e levado para o hospício porque estava espalhando suas ideias mais ou menos nihilistas e budistas entre os seus vizinhos. Mas como diz o próprio personagem no conto, a nossa polícia é paternal e ortodoxa em matéria de religião. Por isso, levou ele como louco para o hospício. Suas ideias fizeram dele um prisioneiro. O Lima Barreto do conto pergunta para o amigo: "O que vai fazer agora?" E o homem responde: escrever uma obra vultuosa e volumosa intitulada Todos devem obedecer à lei, menos o governo. A história então se encerra dizendo que Epimênides nunca mais foi visto depois daquele dia. Como tantas vezes, Lima mesclava autobiografia e crítica à farsa republicana. De maneira sutil e ácida, ele tira o elefante da sala, falando publicamente sobre a sua internação no hospício, ao mesmo tempo que não deixa de fazer suas críticas à República Brasileira. Aquilo não era coisa de momento. Há muito tempo, Lima se sentia golpeado pelo Brasil e revidava esses golpes escrevendo principalmente sobre as suas esperanças perdidas no país da ordem e do progresso. Talvez fosse essa a origem de todos os seus males. Meu nome é Thiago André e esse aqui é o História Preta. Você está ouvindo a temporada Lima Barreto, episódio 2, Esperanças Perdidas. Desde muito cedo, Lima Barreto se viu obrigado a pensar o Brasil e suas contradições. Não que ele quisesse, mas foi empurrado a isso quando nasceu no dia 13 de maio, data que seria marcada para sempre pela abolição da escravidão no Brasil. Mas no caso, ele nasceu no dia 13 de maio em 1881, e a assinatura da Lei Áurea foi na mesma data, só que em 1888. Portanto, aconteceu exatamente no seu aniversário de 7 anos. Quando ele já é mais velho, já está como jornalista, ele escreve um texto extraordinário, que eu sugiro aqui a todos os nossos ouvintes, um texto chamado Maio. Esse é Gabriel Chagas, doutor em literatura e autor do livro Pérolas Negras na Periferia, onde ele analisa a obra de Lima Barreto. E na qual ele vai narrar essa lembrança. Ele vai dizer: meu aniversário de 7 anos, todos estavam na rua gritando liberdade, liberdade. Ele não entendia o que era. E por que isso é importante também? É importante porque o Lima nasce em 1881, como eu disse, num contexto em que o Brasil ainda era império, o Brasil ainda era escravocrata, mas que no Rio de Janeiro especificamente já não havia tantos escravizados assim. Ele mesmo, um mulato, como se dizia na época, tinha nascido livre, filho de pais livres num país ainda escravocrata. E com apenas 7 anos, se viu refletindo sobre os sentidos de liberdade das pessoas negras. E aí ele, sempre muito irônico, muito ácido, ele diz: todos gritavam liberdade, liberdade, eu não entendi o que era. Ele tinha 7 anos, no aniversário dele, e ele diz: eu fui à escola, e quando cheguei à escola, uma das crianças disse à professora: não vou mais fazer dever de casa, afinal estão dizendo que somos livres. Ele traz no texto esse exemplo infantil de um raciocínio absolutamente pueril, justamente para lembrar como foi confuso para ele e seus colegas de mesma idade
pensar sobre as transformações que estavam vivendo, de que eram ainda incapazes de entender as nuances daquele acontecimento. E é um sujeito que escrevendo isso na Primeira República, né? Então, ele tinha uma consciência de que a Lei Áurea foi absolutamente limitada e absolutamente problemática, né? E não conseguiu, de fato, dar acesso à cidadania a esses escravizados na Primeira República, né? Há mais de 100 anos atrás, no debate que a gente tem hoje, né? Lima escreve esse texto com 30 anos, num momento em que ele já não tinha mais esperanças no Brasil que se construiu pós-abolição. Mas essa desesperança e desencanto não veio de uma hora para outra. Ela foi construída ao longo de sua vida, depois de repetidas tragédias pessoais. Lima Barreto nasceu Afonso Henriques de Lima Barreto, nome esse escolhido pelo pai, que não foi feito de maneira casual. Por que isso é importante? Porque Afonso Henriques era o nome do primeiro rei de Portugal. Então, Lima Barreto, ele desde já, eu costumo dizer isso, assim, o Lima Barreto já nasceu com uma certa ambiguidade intrínseca, porque ele nasce um sujeito negro, nasce livre, né? Ele nunca foi escravizado, os pais também eram livres, mas ele nasce como um sujeito negro que, a despeito de ser livre, era uma sociedade ainda escravocrata, com o nome de rei. Mas seu nome de rei parece ter sido uma terrível coincidência, pois seu primeiro nome, Afonso, na verdade foi escolhido para homenagear seu poderoso padrinho, o senador Afonso Celso de Assis de Figueiredo. Já o segundo nome, Henriques, era o nome do próprio pai, que se chamava João Henriques de Lima Barreto. A escolha do nome Afonso Henriques, sendo a junção do nome do pai e do padrinho, demonstra o esforço de João Henriques de honrar o padrinho e criar um laço de compadrio e proteção para garantir um futuro para o filho. Isso era bastante comum naquela época. Famílias negras em ascensão comumente se associavam em laços de compadrio com figuras das elites para conseguir acessar melhores oportunidades de educação, emprego e renda. Coisa que não estava disponível para todos naquele momento. E essa relação entre a pessoa branca da elite e a negra em ascensão social quase sempre começava por meio do trabalho. No caso, por meio do trabalho de uma pessoa negra. Foi o caso de João Henriques, pai de Lima Barreto. Contando com um pouco de sorte e muito esforço pessoal, ele conseguiu se formar como tipógrafo. O pai de Lima era muito competente organizando letras, pontos e espaços nas matrizes de impressão dos jornais da época. Foi assim que foi trabalhar no jornal de propriedade de Afonso Celso, futuro padrinho de Lima Barreto, que naquela época tinha sido senador por Minas Gerais, ministro da Marinha e, num futuro próximo, seria ministro da Fazenda e nomeado Visconde de Ouro Preto, um padrinho tanto. Por detalhes que não sabemos bem, o pai de Lima Barreto se tornou próximo de Afonso Celso, que além de político influente, era diretor do jornal que ele trabalhava. Inclusive, foi através de Afonso Celso que o pai e a mãe de Lima Barreto se conheceram. A mãe de Lima, Amália Augusta Barreto, era filha bastarda do Doutor Pereira de Carvalho, um famoso cirurgião do Exército. Embora nunca tenha tido a paternidade reconhecida, Amália foi praticamente adotada como agregada pela família de seu pai, que se tornou publicamente seu padrinho. Ela, filha de uma ex-escravizada, também precisaria de favores e apadrinhamento para ascender socialmente. Amália foi cuidada e mimada pela irmã de seu pai e recebeu, desde muito nova, uma educação diferenciada e formou professora pública, o mais alto escalão acadêmico reservado às mulheres do seu tempo. Os pais de Lima Barreto se conheceram na casa dos Pereira de Carvalho, a família dos padrinhos da mãe. E o pai, por sua vez, só teve acesso a essa casa graças ao senador Afonso Celso, seu padrinho. Ou seja, a união e formação da família de Lima Barreto só foi possível por conta dessas relações de favores e apadrinhamentos originadas ainda no contexto da escravidão. Lima Barreto, então, carregava em seu nome as ambições e expectativas do seu pai, João Henriques.
O apadrinhamento, as conexões sociais e o prestígio que a escolha de seu nome simbolizava fazia parte de uma estratégia para assegurar um futuro promissor. Mas no Brasil, pós-escravidão, essas promessas de ascensão social não eram garantidas, especialmente para uma família negra. E cedo, Lima veria essas expectativas serem esmagadas por suas tragédias pessoais. É o que vamos ouvir assim que a gente voltar. Um podcast como História Preta só é possível existir graças à contribuição de nossos apoiadores. O meu objetivo aqui é resgatar histórias esquecidas e apresentar para o máximo de pessoas possível. Pesquisar, produzir e publicar todo esse conteúdo de graça nas plataformas de áudio faz parte do nosso compromisso com a democratização do conhecimento da nossa história. Se você acha esse podcast importante e quer que ele continue no ar cada vez com mais episódios, considere nos apoiar em apoia.se/História Preta. Ou, se preferir, pode apoiar lá em orelo.cc/História Preta. As ideias que Lima Barreto tinha de uma abolição inconclusa e de uma república incapaz de oferecer direitos mínimos à população negra era uma ideia bastante difundida entre a população negra do Rio de Janeiro. Eu falo melhor sobre isso em Apartheid Tropical, uma série original do História Preta para Audible, produzida por mim em parceria com o B9. Lá eu vou te contar como o Estado brasileiro usou das leis para sabotar o progresso da população negra no Brasil ao longo das décadas. Aproveita que eles estão dando 30 dias grátis de assinatura e vá lá ouvir Apartheid Tropical. Os pais de Lima Barreto se conheceram ainda jovens. Tiveram um namoro clássico da época, desses de pegar na mão e conversar na sala às vistas de alguém. Mas a coisa parecia séria, então logo foram postos para assumir um compromisso maior. Foi aí que veio o noivado. O noivado, no entanto, deixou João Henriques à flor da pele. Seu salário de tipógrafo teria que ser suficiente para sustentar sua casa e manter a nova família que estava prestes a formar. Amália vivia uma vida confortável. Será que ele seria capaz de manter assim, sem privações? O peso da responsabilidade e a incerteza do futuro fez o noivo entrar em colapso nervoso. Um estranho sentimento de culpa invadiu seu peito. Fantasiava um futuro terrível, onde estava desempregado e sua esposa passava fome, infelicidade e pobreza. Uma severa crise de ansiedade jogou o noivo internado numa casa de saúde. Para as teorias raciais daquele tempo, aquilo podia ser um sintoma de um possível estigma das chamadas raças mestiças, a loucura. Uma bobagem que muitos acreditavam e que marcaria Lima Barreto para sempre. João Henriques passou 6 meses internado e logo que voltou se casou com Amália. E diferente do que imaginou, sua vida parecia dar muito certo. Se mudaram para o bairro das Laranjeiras e abriram uma pequena escolinha só para meninas, e João Henriques pôde voltar a estudar para medicina. Tinha em mente que a ascensão social de pessoas negras como ele só era possível por meio do estudo. O futuro parecia brilhante, mas a vida não daria descanso ao jovem casal. Exatos 10 meses depois do casamento, Amália teve o primeiro filho, um parto difícil que traria consequências permanentes. A criança resistiu apenas 8 meses e mal teve tempo de ser batizada. E Amália teve traumatismo e paralisia nas pernas, e como resultado, teria que usar muletas para o resto da vida. Apesar da saúde fragilizada, teve mais 4 filhos. O primeiro deles foi Lima Barreto, seguido de Evangelina, Carlindo e Eliezer. Junto com os filhos mais novos, veio o agravamento dos problemas de saúde de Amália Augusta. Ela agora apresentava problemas pulmonares, provavelmente tuberculose. A doença, que chegou a ser conhecida como a Praga dos Pobres, tinha se disseminado largamente entre as classes populares
e se tornado também um estigma associado às chamadas raças mestiças. Naqueles anos, os médicos divergiam sobre a causa da tuberculose, de meio ambiente a modos de vida, mas tinha aqueles que acreditavam ser uma doença hereditária. Fosse o que fosse, João Henriques estava preocupado com a saúde da mulher, e por isso mudou a família de endereço várias vezes, talvez buscando melhores ares e proximidade com a praia para o banho de mar, que era receitado como tratamento para muitas doenças naquele tempo. Se mudaram para o Flamengo e outros endereços até terminar numa casinha perto de uma montanha. A esperança era de que o ar puro pudesse curar Amália, mas não foi isso que aconteceu. A tuberculose avançou de maneira implacável, levando Amália à morte. A morte da mãe bateu forte na alma do pequeno Lima Barreto, que só tinha 6 anos. Se sentia abandonado e sem amor. A perda da mãe não foi apenas uma perda pessoal. Ela significou o fim de uma estrutura familiar, que apesar dos seus desafios era estável. Amália era mais do que mãe. Era professora, uma mulher que se destacava em uma sociedade que raramente abria espaço para mulheres negras como ela. Para Lima, perder sua mãe foi como perder o eixo que mantinha sua família unida e a esperança de ascensão viva. Em 1922, ano da morte de Lima Barreto, num texto publicado na revista Souza Cruz, ele escreveu o seguinte sobre aquele dia: "Só me lembro dela no caixão, quando meu pai, chorando, me carregou para aspergir água benta sobre o seu cadáver. Durante toda a minha vida, fez-se muita falta. Talvez eu fosse menos rebelde, menos sombrio e desconfiado, mais contente com a vida se ela vivesse." A partir daquele dia, algo mudou para sempre no coração de Lima Barreto. A ausência da mãe deixou uma lacuna que jamais seria preenchida. Ao longo de sua vida, Lima se tornaria cada vez mais rebelde, desconfiado e crítico de um Brasil que, para ele, simbolizava uma grande promessa não cumprida. Sua literatura, marcada por essa perda, refletiria o sentimento de abandono e desilusão que o acompanhou até o fim da vida. A morte de Amália não apenas destroçou o coração do seu filho, Lima Barreto, mas também abalou profundamente João Henriques. Para ele, tudo era desesperança, desalento e tristeza. Sem a força de sua esposa ao seu lado, João começaria uma lenta e dolorosa queda. Uma queda que refletiria em muitos aspectos o destino de toda a família. Não quis ficar na casa em que Amália faleceu, pois ainda doía muito a sua partida. Se mudou para a rua Riachuelo, no centro do Rio. Sozinho, com 4 crianças pequenas, teve que encontrar forças para continuar a vida. A nova realidade consumiu seu dinheiro, e para não ver tudo desmoronar, contraiu uma dívida de empréstimo para manter as crianças na escola e o aluguel da casa pobre que agora moravam. Diante da dificuldade, ele se afogou ainda mais no trabalho. Seu padrinho, Afonso Celso de Assis Figueiredo, o Visconde de Ouro Preto, era ministro da Fazenda nessa época e conseguiu para ele um cargo de tipógrafo na imprensa nacional. Tudo parecia caminhar bem, até que uma sequência de acontecimentos levaria ele a um colapso mental irreversível. 2 anos depois da morte de Amália, em 1889, mais precisamente no dia 15 de novembro daquele ano, os militares deram um golpe de Estado na monarquia e proclamaram a República. Na esteira de acontecimentos, o Visconde de Ouro Preto, protetor do pai de Lima Barreto, foi preso e deportado para a Europa. Monarquista convicto, amigo pessoal de Pedro II, na ocasião ele era o primeiro-ministro do Império. No dia seguinte, o Brasil passaria por transformações profundas.
mudanças no hino, na bandeira, nos nomes de ruas e instituições, mas nada disso era importante para João Henriques. Com seu padrinho exilado, não demorou muito para que ele fosse demitido do seu emprego. Desamparado, João Henriques viu suas esperanças escorrendo pelos dedos. Lima Barreto, filho mais velho, então com 8 anos, foi testemunha ocular do drama que se abateu à sua família. Mas mesmo assim, no início da vida adulta, Lima Barreto depositaria grandes esperanças na República Brasileira. Ela surgiu com ares de novidades, com a promessa de que traria igualdade, justiça e cidadania, principalmente aos descendentes de escravizados como ele. No entanto, ao longo da vida, ele logo percebe que aquilo não passava de uma farsa. Num texto que escreveria em 1917 sobre o direito das classes subalternas, ele junta suas memórias pessoais à sua leitura política e escreve o seguinte: quando em 1889 o senhor Marechal Deodoro proclamou a República, eu era um menino de 8 anos. Embora fosse tenra a idade em que estava, dessa época e de algumas anteriores, eu tinha algumas recordações. Das festas por ocasião da passagem da Lei de 13 de Maio, ainda tenho vivas as recordações. Mas da tal história da proclamação da República, só me lembro que as patrulhas andavam nas ruas armadas de carabinas e meu pai foi, alguns dias depois, demitido do lugar que tinha. E é só. Nascendo como nasceu, com esse aspecto de terror, de violência, ela vai aos poucos acentuando as feições que já trazia no berço. João Henriques esperava ascender socialmente por meio do trabalho e da educação, mas em novos ares políticos, a República Brasileira fez ruir a sua carreira e suas esperanças. Para sobreviver ao mau tempo, contaria mais uma vez com os favores e o apadrinhamento, mas pagaria um preço alto no processo ao perder a sanidade. O pai de Lima Barreto conseguiu um emprego como administrador na colônia de alienados da Ilha do Governador, um antigo asilo para moradores de rua, alcoolistas e desajustados sociais, que a partir daquele momento chamaria de lar. Era dali que iria reconstruir sua vida e dar um futuro para os seus filhos. João Henriques, como uma boa parte dos negros daquele tempo, acreditava na ascensão social por meio da educação. Acreditava que se estudassem bastante e trabalhassem duro, seus filhos poderiam ter uma vida melhor que ele teve. Ele mesmo sonhou ser médico, mas conseguiu apenas ser tipógrafo, posição, aliás, que conseguiu através de muito estudo e trabalho. Por isso, com a ajuda do padrinho exilado, ele pôs Lima Barreto para estudar nos melhores colégios da época, até fazer preparação técnica para ingresso na Escola Politécnica, uma das mais prestigiadas instituições de ensino superior do Brasil. Lugar que tinha formado, décadas antes, o primeiro engenheiro negro do Brasil, André Rebouças, que de certa forma era um exemplo de ascensão social para meninos negros como Lima Barreto. Ele tinha só 15 anos quando passou em exames de desenho geométrico elementar, álgebra, geometria, trigonometria e álgebra superior. Com isso, pôde se matricular no curso de Engenharia Civil, um dos mais prestigiados daquela época. Seu pai não poderia estar mais orgulhoso. Seu projeto de ascensão social pela educação estava dando certo, ao menos para o seu filho. Mas nem tudo eram flores. Logo cedo, o menino iria descobrir que na República Brasileira alguns lugares estavam fechados para gente como ele. Lima Barreto não teve boa recepção naquele que costumava ser um espaço restrito aos filhos da elite brasileira. Logo, iria perceber que a cor de sua pele e a origem social viriam antes até mesmo do seu nome. Assim que chegou, um colega de turma disse ao outro: "Vejam só, o mulato terá a audácia de usar o nome do rei de Portugal." Essa não seria a primeira e nem a última vez que Lima Barreto ouviria insultos racistas na instituição. Lima parecia estranho naquele ambiente, como uma roupa de sair que não veste bem. Tinha tempo e dinheiro de menos,
e melanina demais. Tinha uma rotina difícil, estudava no centro da cidade, mas morava na Ilha do Governador, que nessa época não tinha fácil acesso como hoje. O pequeno Lima tinha que pegar uma embarcação lenta para chegar em casa, coisa que nenhum dos seus colegas precisava fazer. Sua vida endurecida trouxe consequências para sua vida acadêmica. Seria reprovado repetidas vezes na mesma matéria de um mesmo professor. Diria mais tarde ser alvo de perseguição pessoal por motivações raciais, já que as provas eram orais e julgavam ele pela cor da pele antes de avaliar o seu conhecimento. Não temos como provar que isso aconteceu. A verdade é que Lima não era bom estudante. Não queria estar ali. Cursava engenharia por vontade do seu pai, que o queria ver doutor, com anel no dedo e diploma. Ia pouco às aulas e não conseguia se interessar por assuntos que não gostava. Cálculos, teoria do pêndulo, conjugado, não. Preferia passar o seu tempo na Biblioteca Nacional, lendo Kant, Spencer e Comte. Para além do seu interesse na leitura e humanidades, ele se refugiava na biblioteca para fugir do constrangimento que se sentia em se relacionar com alunos como Guilherme Guinle e Eugênio Godin, filhos de famílias tradicionais da elite brasileira que se vestiam com chapéu coco, polainas brancas e bengala com detalhes em ouro. Ele, por sua vez, era neto de escravos, filho de um tipógrafo monarquista que administrava um hospício. O fato é que o plano de ascensão social pela educação ia mal das pernas. E o principal motivo estava nas barreiras raciais e de classe que o Brasil republicano não foi capaz de derrubar, apesar de muito prometer. Ainda muito jovem, Lima começava a formar suas primeiras impressões sobre a República e suas falsas esperanças de igualdade. Se aquele seu momento de vida parecia ruim, mal sabia ele que tudo estava prestes a piorar. João Henriques passou o dia preparando sua embarcação para visitar o continente no dia seguinte. Seria um dia especial, dia da Nossa Senhora da Glória, sua santa de devoção. Todos os anos parava tudo o que estava fazendo para ir prestar homenagem à santa na tradicional festa da Igreja da Glória. Mas naquele ano de 1902, não lançaria sua prece aos pés de Nossa Senhora. João Henriques sairia de madrugada. Então naquela noite jantou com os filhos e a nova esposa e logo foi se deitar. Algumas horas depois, o silêncio da noite foi cortado por um grito de desespero. As crianças levantaram assustadas. Os gritos vinham do quarto do pai. Quando Evangelina, irmã de Lima Barreto, abriu a porta, viu o pai de olhos fechados, delirando e balbuciando frases desconexas. Entre uma palavra e outra, gritava e chorava. Não deixe a polícia entrar. Não deixe eles me prender. O pavor de ser pego pela polícia transformou aquele homem taciturno num menino amedrontado. Acenderam todas as luzes da casa. Trouxeram um copo d'água com açúcar para acalmar os ânimos do pai. Mas nada adiantou. Continuava imerso em delírios e, para onde olhava, via policiais e delegados prontos para jogar ele no cárcere. A crise durou a noite inteira. Estava em surto psicótico e seu corpo estava em estado de alerta. Só pela manhã, já vencido pelo cansaço, que João Henriques se deitou e dormiu. Quando acordou, olhava para todos com desconfiança. Já não era mais o mesmo. Lima Barreto foi avisado da crise de seu pai e retornou para casa assim que pôde. Ao chegar na ilha, foi avisado que o pai não queria ver ninguém. Estava trancado no quarto. Tinha até esquecido da santa que pretendia homenagear. Lima, como um filho amado que era, foi recebido por João Henriques. Encontrou ele com os olhos arregalados, como quem estava contando o segredo, sussurrava. Eles estão aí fora. A polícia cercou a casa e vai levar a gente hoje. Com muito custo e toda a paciência, Lima conseguiu acalmar o pai.
Ele foi afastado da administração do hospício para cuidar da saúde. O médico recomendou que ele saísse da Ilha do Governador, que experimentasse novos ares para cuidar da saúde. Achou que seria bom para a mente dele que saísse do convívio cotidiano com os doentes dali. Mas os meses foram passando e João Henriques não apresentava melhoras. Parecia apático, desinteressado, com um olhar distante. Ninguém sabia o motivo do surto psicótico de João Henriques. A verdade é que vinha há anos empilhando decepção e desgosto. A pressão financeira, a morte do primeiro filho e da esposa, a demissão da imprensa nacional e, por fim, o estresse na administração do hospício da ilha. Fora a fórmula que levou ele à loucura. Meses depois veio o diagnóstico. Tinha neurastenia, termo que era usado para descrever alguém em profundo estado de melancolia, fraqueza e humor depressivo. João Henriques foi considerado incapaz de permanecer no seu cargo e foi retirado do seu trabalho. A notícia caiu como um enorme peso nas costas de Lima Barreto. Além de toda a dor de ver o pai naquele estado, na ausência do velho, era ele que assumiria a responsabilidade pelo futuro da família Barreto. Ele, estudante, com 21 anos recém-completos, agora seria responsável por 8 pessoas. Além do pai, cuidaria dos seus 3 irmãos, da nova companheira do pai e dos 3 filhos dela. E ainda do velho Manuel, que era um agregado da família. Naquele dia, naquele exato instante, Afonso Henriques, o menino com nome de rei, se tornou Lima Barreto. E sua vida dali para frente tomaria um novo rumo. Sem padrinho e sem favores, agora estaria à sua própria sorte. Diante da nova realidade, teria que trabalhar duro, abandonar os estudos e as falsas esperanças na República Brasileira. E aí, só aí, que poderia construir algo realmente grandioso. É sobre isso que vamos falar nos próximos episódios de Lima Barreto. Esse episódio só foi possível graças à contribuição generosa de nossos apoiadores. Se você gosta do nosso trabalho, considere nos apoiar em apoia.se/História Preta e também em orelo.cc/História Preta. Caso queira fazer um apoio pontual, nossa chave Pix é historiapreta@gmail.com. Esse episódio foi escrito e pesquisado por mim, Thiago André. A identidade visual é do Raimundo Brito e Estúdio Duna. A gerência da comunidade é da Carolina Ferreira. A bibliografia que dá base para o episódio está aqui na descrição. Obrigado por ouvir e até o próximo episódio.